Então, pessoal, como estão? Olha, vocês sabiam que os gregos mesmo lá da Grécia, né, foram impedidos e proibidos de pisarem um pé aqui na África nos nossos antepassados, quando nós vivíamos lá no Kemet, no Egito. Isso mesmo, foram impedidos de entrar aqui na África durante 5.000 anos. Ou seja, durante 5.000 anos, os brancos ou os gregos foram proibidos de pisar o pé na África. Os nossos mais velhos, eles impediram, ok? Deixa só dar aqui um intervalo. Todo mundo que me segue aqui já sabe que os egípcios eram pretos, né? Não estou falando preto claro, preto mulato ou preto moreno. Não estou falando mesmo preto, até mais preto do que eu. Até se calhar sonhar um pouquinho claro. Estou falando mesmo preto. Isso não é uma coisa que se discute. Quem não sabe disso ou não estudou ou não investiga. Entendendo, né? Todo mundo que me segue aqui já sabe que os egípcios eram pretos, ok? Isso não é uma coisa que se discute. Indo no assunto. Então, por que os mais velhos impediram os gregos de entrar na África, e esse impedimento durou 5.000 anos? Sabem por quê? Porque os nossos mais velhos já viam, já previam, já perceberam. Eles diziam assim: olha, aquele povo bárbaro é um povo muito confusionista. Nós já costumamos a ouvir confusão entre eles lá, um invadiu, ou seja, eles entre irmãos se destroem, um quer invadir o território do outro, ou seja, é um povo de espírito criança. Entende? Que ainda não sabe lidar com a diferença, nem tão pouco com a espiritualidade. É um povo materialista. Então esse povo não pode chegar aqui na África de maneira nenhuma. Não pode entrar aqui na África. É um povo que, se entrar aqui, vai destruir tudo. É um povo que não tem ligação à espiritualidade. É um povo crianças que são recentes e vieram aqui há pouco tempo. Okay? Os nossos mais já previam isso. Por esse motivo é que você vê mesmo, né, que eles invadiram o Egito. Tá entendendo já, né? Invadiram o Egito. Invadiram. Ou seja, nossos mais não falaram à toa, né? Essa também você olhar na história, né, do homem da Europa, o que fez no mundo, todo lugar que ele foi invadiu. Então nossos mais velhos lá já viram, já previram. Esses aqui, se saírem daí e chegarem até aqui, não vão fazer coisa boa, porque entre eles lá não se fazem coisa boa. Esses são um povo muito materialista. Por isso é que até a mesma filosofia, que eles chamam de filosofia grega, que não é filosofia grega, eu até já expliquei no outro vídeo, é pirataria grega. Quer nenhuma prova disso? Leiam o livro Jorge James, O Legado Roubado. Só esse livro aqui que você vai ler, acabou. Já não vou precisar mais te explicar nada, vai entender tudo que eu estou a te falar aqui. Tudo que eu estou a te falar que vai entender nesse livro, Jorge James, O Legado Roubado. Então, filosofia, matemática, tudo, Alexandre Grande invadiu, tudo, levaram essa cena toda e depois disseram que é deles, e entre outros. Tá entendendo, né? Então, eles foram impedidos durante esses anos todos. Agora, há quem vai dizer assim: não, se calhar, tá a exagerar. Me prova cientificamente que o homem branco é o povo, o ser humano mais recente no mundo. Me prova cientificamente, tem que mostrar base científica, tem que mostrar dados, tem que mostrar arquivos, Querem ir na ciência para mim vos mostrar que até a própria ciência confirma, dizendo que o homem da desmelanina é o homem mais recente no mundo. Tá bom. Como vocês gostam de me dar trabalho, vamos então na ciência. Vamos na ciência então. Então, só para mim não mencionar aqui o Shep Anta Diop, eu vou mencionar um europeu mesmo. E o nome dele, Marcos Gonzalez Dias. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, num dos seus artigos ele diz assim: por que os humanos que emigraram da África para a Europa ficaram brancos há milhares de anos? Ficaram brancos há milhares de anos. Uma pesquisa, não é, que os primeiros britânicos eram de pele escura, mas olhos azuis. Sabiam disso, né? Esses dados são dados científicos. Espera, vou mostrar aqui para você. Veja lá. Essa é a imagem dos primeiros britânicos. E se você lá embaixo diz assim: pele negra, olhos azuis. Assim era o primeiro britânico 10.000 anos atrás. Ou seja, há 10.000 anos atrás, os brancos não existiam. E até mesmo os que deles começou a surgir a raça branca, que podemos dizer que são os britânicos e outras referências como neandertalenses, eram de pele escura. Ou seja, significa dizer que o branco não começou a existir depois da Era Glacial. Ou seja, antes da Era Glacial. Mesmo antes da Era Glacial, embora eu tenha dito isso num dos comentários, mesmo na Era Glacial, o homem branco ainda não existia, só depois das mutações. Estão entendendo, né?
que foi há 10 mil anos atrás. Só 10 mil anos atrás. Só 10 mil anos atrás. O branco ainda não existia. Então significa dizer que o branco tem apenas 10 mil anos de existência. Sabes quanto tempo? Espera ali, vou te mostrar arquivo que confirma isso, para não ser somente eu a falar. Então, diz assim, não é? Estima-se que o homem de Shedar é aquela imagem que eu te mostrei, do preto com olhos azuis, o britânico, ok? É esse que foi chamado de Shedar, ok? Então vamos continuar a leitura. Não é? Estima-se que o homem de Shedar migrou da Europa continental para as Ilhas Britânicas ao final da Era do Gelo. Ou seja, no final da Era do Gelo é que esse homem de Shedar emigrou. O branco ainda não existia mesmo depois do final da Era do Gelo. Tá entendendo, né? Não é o que estou a falar, os arquivos científicos. Continuando. Seus restos foram encontrados em uma caverna próximo a Shedar, na Inglaterra, em 1903. Mas apenas com os avanços tecnológicos do século XXI que os cientistas conseguiram reconhecer os primeiros ingleses. Os primeiros ingleses eram pretos, eram negros. Tá entendendo? Então, continuando. O especialista confirma que a atual população da Europa poderia ser portadora de não mais de 10% dos genes dos antepassados do grupo ao qual pertence o Homo Shedar, que é já a questão da alteração, porque são apenas 10%. Por isso é que se diz que existe um determinado grupo no mundo que não tem o DNA do Homo sapiens sapiens, ou do primeiro ser humano, que não tem, por causa dessa alteração da gênese. E quando você altera o DNA, você acha que não afeta até a psicologia, até a mente? A mente também fica alterada porque você alterou a essência. Mas não é disso que eu quero falar. E quer mais uma base? Deixa eu buscar mais um dados, ok? Então, essa diz assim: o estudo do esqueleto humano mais antigo encontrado no Reino Unido, que é aquela que eu te mostrei, contradiz a crença popular que a maioria dos europeus sempre teve a cor da pele branca. Ou seja, a maioria dos europeus nunca não tiveram a pele branca. Continuando. Uma análise genética do esqueleto de 10 mil anos revelou que a pigmentação de sua pele era de escura a negra. O fóssil ficou conhecido como Homo de Shedar, em virtude do local onde ele foi encontrado, em Shedar, no Reino Unido. Estão a entender, né? Ou seja, até os mesmos restos mais antigos não eram de brancos, eram de pretos, que viviam na Europa. Não é só eu que estou a falar, a ciência. Continuando, diz assim: a combinação de uma pele muito escura com olhos azuis não é o que normalmente imaginamos, mas essa era a aparência real dessas pessoas, diz Shir Stringer, no Museu de Ciências Natural de Londres, onde a imagem do Homo de Shedar foi exposta na quarta-feira. Não sou eu que estou a falar, apenas estou a vos passar a informação, ok? Agora eu te pergunto, não é? Quantos anos têm os restos mortais que foram, ou os restos dos ossos, né? Que foram encontrados na África? Quantos anos têm? Será que têm também 10 mil anos? Nunca dingue. Querem uma prova? Tá bom, vou vos mostrar mais ainda, ok? A informação diz assim, os dados dizem assim. Pela Universidade de Cambridge, nossa pesquisa aponta que nossa espécie teria surgido 30 mil anos antes do que se imaginava. 30 mil anos. Sabes encontrado aonde? África. Ok? Africano tem 230 mil anos. Então, estima-se 230 mil anos a 300 mil anos. Entendem? Mas vou ler agora outra parte mais específica, ok? Diz assim: a idade dos fósseis de Homo sapiens mais antigo do leste africano permaneceu incerto por muitas décadas. Tentativas de datá-los sugeriram que tinham menos de 200 mil anos. Ou seja, naquela época estavam a discutir se tem mesmo 200 mil anos ou menos, ok? Mas continuando diz assim: no entanto, uma pesquisa internacional publicada nesta quarta natural revela que esses restos humanos são muito mais antigos do que se pensava. Possuem pelo menos 230 mil anos, mano. 230 mil anos. Agora eu te pergunto ainda, mas mano, nós estamos aqui há muito tempo, mano. Estamos aqui há muito tempo para me dizerem que vem um povo, não é? Me trazer a luz de Deus, o evangelho de Deus, que se chamaram ser o povo de Israel, se chamaram ser o povo escolhido, se chamaram ser a origem da humanidade, ou Adão, né? Ou Adão, como dizem, Adão foi branco e por aí, conforme eles dizem, mostram nos filmes. Mano, me apresentam uma civilização que tenha pelo menos 300 mil anos, que seja uma civilização branca. Só uma, não precisa ser muitas, só uma civilização que tenha até 300 mil anos é muito.